Oi, hoje a gente vai iniciar então o projeto de cortes, né, ou a representação de cortes da nossa planta baixa. O que são cortes? São planos verticais. Então, as plantas, elas não são suficientes para mostrar todos os detalhes internos de um projeto, né? Para isso, a gente trabalha com os planos verticais, que nesse caso são os cortes. Então, quando a gente traça um corte, é como se a gente fosse criar literalmente um plano vertical, né? Na planta baixa a gente cria esse plano horizontal. No caso do corte, a gente cria esse plano vertical e divide literalmente a nossa casa. A gente abre, né? Um lado e o outro lado da residência. Então, os planos verticais ou cortes podem seccionar a edificação de modo transversal ou longitudinal. Deve-se indicar na planta baixa através da linha de corte, onde está passando o corte representado. A exemplo da planta baixa, o corte apresenta objetos cortados que deverão ter sua espessura destacada, né? Aquela linha mais espessa, e a escala deve ser a mesma representada para utilizar a planta para representar a planta baixa. Então, quem representou na escala 1 para 100 vai fazer o corte na escala 1 para 100. Quem representou na escala 1 para 50 vai fazer o corte na 1 para 50. Para desenhar um corte, pressupõe-se que a planta baixa já está construída. No nosso caso, já tá, porque foi o trabalho da semana passada, né? Na planta baixa, a gente vai marcar a linha de corte e as partes atingidas pelo plano vão ser levantadas até a linha de terra, que é a linha do piso, né? Através de linha de chamadas, a partir de onde são marcadas as alturas correspondentes. Então, a partir da linha de terra, a gente vai construir as alturas. Para desenhar o corte, desculpa. O corte é a complementação da planta baixa. Então, a partir da inserção da dimensão altura, já que na planta baixa os objetos apenas representam o comprimento e largura, né? Então, agora a gente vai trabalhar com a altura, ou seja, o pé direito, do piso até o teto. Então, aqui nesse desenho, nós temos. Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Nós temos aqui a representação de uma planta baixa e a linha de corte que está passando aqui, ó. Então, a partir dessa linha de corte, tudo que está aparecendo para lá vai ser representado aqui no nosso corte. Então, acima disso, a gente vai ter aqui a linha de terra, que é o piso, né? Literalmente vai vir aqui a altura do piso. Normalmente a gente representa ali essa laje com 20, 25, né? A linha de corte. E acima dela a nossa laje com 20, 25. E aí, essa parede vai estar em corte e essa parede vai estar em corte, tá? Então, ó, essa parede em corte aqui, com a representação, ó, da janela na altura, a altura e o telhado. Aqui, ó, a mesma coisa. Essa parede em corte, com a representação da porta, já que a linha de corte está passando por aqui, e a continuação da parede. Essa área aqui da varanda, ó, já vai pegar em vista. Então, essa linha aqui, ó, da parede, ela é fininha, ela não recebe a achura porque ela tá em vista. Então, a gente só tem a linha aqui simples da parede e a finalização, né, do nosso telhado que acompanha aqui, ó, a área de projeção. Então, a ideia agora é que a gente represente o corte
da planta que nós representamos na semana passada, né? Então, a gente vai ter a nossa planta, vai fazer indicação do corte, eu vou mostrar para vocês, né? A partir dessa indicação do corte, tem algumas formas de representar. Eu vou mostrar aqui e depois vou passar um vídeo para vocês, onde vocês vão poder assistir a representação, tá? Então, a gente pega, coloca a folha aqui, ó, uma folha transparente sobre a planta, pode ser, né? Aqui tem a linha do corte, e acima da linha do corte, ó, a gente vai puxar as linhas da parede com a altura que tem que ter. E a partir daí, a gente vai fazer a representação do telhado. Observem que as linhas cortadas e as linhas de parede aqui, ó, elas têm que se sobrepor. Então, a gente vai ter a distância perfeita e só vai ter que marcar a altura. Isso para quem tem um papel transparente, né? Daí pode fazer sobreposição, que fica um pouquinho mais fácil, né? Esse papel transparente pode ser um papel manteiga, por exemplo, que a gente encontra em qualquer papelaria. Mas eu posso também usar a minha folha de papel quadriculado e fazer a representação do corte, tá? Uma vez representado esse corte, deixa eu só mover aqui, né? A gente vai ter que representar os detalhes do nosso corte. Então, para vocês lembrarem, né, dos detalhes de desenho. Então, aqui, ó, a altura do piso até a base da janela é o que a gente chama de peitoril, né? Que normalmente fica ali com 1 metro de altura. Aí a gente tem a altura da janela e o que fica acima da janela chama de verga, né? Que é uma viga que fica aqui logo em cima da janela. O telhado a gente representa com o nome de águas, né? Pode ser uma água, 2 águas, 3 águas. E a parte superior aqui é o que a gente chama de cumieira, tá? Que é o encontro dessas 2 águas. O beiral é a parte que fica naquela projeção que eu mostrei aqui, ó, né? O que é isso, beiral? É aquela parte que quando chove a gente fica aqui literalmente escondidinho embaixo, né? Então chama beiral, né? Esse beiral é importante que ele exista porque faz com que a vida útil da nossa edificação, da nossa fachada, dure mais, né? Isso aqui é o que a gente chama de embasamento, que é aquela parte que eu falei para vocês, né, da altura, então em relação à linha de terra, né, a gente sempre considera aqui pelo menos 25 centímetros, né? E pé direito é a altura do piso até o nível máximo aqui do teto, tá? Normalmente a gente vai trabalhar com 2,70, 2,80 metros, a altura daqui até aqui. E o que fica para cima, né? Fica acima do nosso teto, que aí vai vir o nosso telhado. Certo? Então, eu vou passar mais um vídeo para vocês e aí vou mostrar onde eu quero que vocês façam o corte na plantinha que a gente está trabalhando. Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp. Bom trabalho!